feliz por mais um dia estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Podem se sentar. Agradeço a oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor. Confiou, em nome de Jesus. Estou ainda na escola de pregador. Aleluia. Estou aprendendo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer, no domingo eu deixo sempre alguma coisa tal para poder, se tiver uma oportunidade e tal, né? E Deus tinha me colocado no meu coração a palavra que se encontra em 2 Samuel, que fala de Obed-edom. Fala a respeito da Arca da Aliança, fala a respeito da presença de Deus. Só que antes disso eu quero falar da presença de Deus, que começou lá no Jardim do Éden. Se encontra em Gênesis 3:8, Iago, se você puder colocar. Vocês já se perguntaram por que Deus nos fez? Por que Deus me fez? Quem já fez essa pergunta? Por que nós existimos? Eu creio que Deus nos fez porque Ele queria ter um relacionamento conosco. Ele queria estar perto da gente. Em Gênesis 3:8, só a parte A só, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Somente até aqui. Ou seja, aqui deixa claro que toda a tarde, final do dia, ou a virada do dia, como diz umas traduções, Deus ia ter com Adão, com Eva. Eu creio que aquilo era um prazer para Deus estar junto da sua criação, né? Não só o que Ele fez, mas eu creio que principalmente nós, os seres humanos. E a Bíblia diz que todo dia Deus ia lá para falar com eles, ia ter com eles. Olha o privilégio de Adão e Eva, saber que certa hora, acho que começava a ver o sol, começava quase que se pôr, tal, ia virar o dia, tal. Nossa, Deus vai estar aqui comigo, o Pai, nosso Criador. Olha que privilégio que eles tinham, de ter a presença de Deus com eles todos os dias. Aleluia. Infelizmente nós sabemos que eles não prezaram por isso. Não era tanta reverência assim e acabaram caindo, mas não é a respeito disso que eu quero dizer hoje. E também Deus fazia presente do seu povo quando o povo de Deus foi tirado do Egito por mão forte através do seu servo Moisés. Deus ouviu o clamor do povo e escolheu Moisés e seu irmão Arão para poder ser um instrumento dele lá no Egito para poder libertar o povo. E quando Deus manda as pragas, tal, todo mundo aqui creio que conhece essa passagem, essa história. Deus, para se fazer presente no meio deles, depois de libertar o povo, quando eles saem no deserto, Deus se apresenta a eles numa coluna de nuvem de dia e à noite numa coluna de fogo. A Bíblia diz que era mais de 6.000 homens. 6.000? 60.000, pastor? 600.000 homens. 60 era pouco, né? 600.000 homens. Fora contar as crianças, as mulheres, imagine os senhores, os idosos, imagine que multidão era essa que Deus ia conduzindo com as nuvens. De dia nuvem, para que o povo soubesse a direção, e também eu creio que para dar um refrigério, por causa do sol no deserto era muito, e à noite também, para dar direção ao povo, uma coluna de fogo. E o fogo era para aquecer o seu povo. Agora imagine mais de 600.000 homens
contando as mulheres, crianças e tal, era muito mais andando num caminho, que eles não estavam todos juntos, eu creio que faziam um caminho. Imagine quem estava lá por último, lá, conseguia enxergar a presença de Deus. Falava, nosso Deus não nos abandonou, Ele está conosco. E era assim de dia e de noite. E assim foi por 40 anos. A palavra do Senhor diz que por 40 anos Deus estava, a presença do Senhor estava junto deles. Só cessou a coluna de nuvem e de fogo quando eles entraram em Canaã. Mas durante 40 anos, mesmo eles errando, eles tropeçando, Deus estava com eles. A presença de Deus, quando eles acordavam, a presença estava lá. Quando eles iam dormir, a presença de Deus continuava ali. Como eu já disse, mesmo errando, mesmo falhando. Mas quando o povo, depois de um ano, quando o povo acampou perto do Sinai, onde Deus foi dar a tábua da lei para Moisés, Deus sobe no monte, Moisés sobe no monte para falar com Deus, conforme Deus tinha mandado. Deus disse para Moisés dar as instruções dos 10 mandamentos, só que manda ele também construir uma arca, um tabernáculo, porque além da coluna ali, era a presença de Deus. Eu creio que Deus não estava satisfeito só com isso. Ele queria mesmo habitar no meio do povo. Eu creio que quem vem buscar, quem vem à igreja, quem vem congregar, eu creio que vem buscar a presença de Deus, porque não há outro motivo de nós estarmos reunidos aqui sem ser porque Deus está aqui. Porque se Deus não estiver aqui, não faz sentido nós estarmos aqui. Para me ouvir falar, para ouvir a pastora cantar, nós temos uma oportunidade. Não faz sentido nós sairmos da nossa casa, do nosso aconchego, debaixo do nosso edredom para estar aqui, se não for por causa da presença dele. E eu creio que ele está aqui porque a palavra dele diz que ele está aqui. Muitas pessoas precisam sentir um arrepio, muitas pessoas precisam pular, tal, sentir coisas para falar, Deus estava lá. Para mim basta a palavra do Senhor, que eu acredito que foi através da palavra que um dia me impactou, foi porque eu estou aqui. Eu creio que eu contei já para o pastor como que foi a minha conversão. Eu tinha uns questionamentos a respeito de religião. Eu ia em certa denominação. Aí, toda vez vinha esse questionamento na minha cabeça: o que é certo? É certo fazer isso? É certo fazer aquilo e tal? E eu fui buscar na palavra. Eu não quero falar para não constranger se alguém estiver me ouvindo, né? E eu fui buscar na palavra. E a palavra foi clara comigo. Encheu meu coração o que eu precisava ouvir. Foi Deus falando comigo. E nesse momento eu me sentia como Paulo, ou como aquele surdo que se encontrou com Jesus e Jesus fez ele ouvir de novo. Como Paulo, quando caiu a escama nos olhos dele, ele pôde enxergar. Depois de mesmo o próprio Jesus fazer ele estar cego. E aquela palavra veio no meu coração e eu passei a enxergar a palavra de Deus diferente, como está escrito. Porque muitas vezes a gente, antes de falar de mim mesmo, eu ia para a igreja, eu ia buscar a face do Senhor, eu ia buscar a presença do Senhor, mas ficava só naquilo ali. A presença estava só dentro da igreja, que eu entrava e saía, tal, me sentia bem quando saía, mas depois eu saía a fazer tudo errado de novo, e a presença do Senhor então não me acompanhava. Porque os lugares que eu ia, o caminho que eu andava, Deus não andava comigo. Ou talvez andava e ficava distante, porque na verdade Deus está perto. Nós que estamos longe de Deus, dependendo por onde nós andamos, pelas nossas atitudes.
E assim foi, então eu me sinto privilegiado porque através da palavra de Deus, a presença de Deus habitou dentro de mim. Aleluia. Graças a Deus está até hoje. E nessa oportunidade eu quero falar a respeito também de duas pessoas que teve duas coisas em comum da Bíblia, que é Abinadab e Obed-edom. Se encontra em 1 Samuel 7:2. Vamos falar primeiro a respeito de Abinadab. A palavra do Senhor não dá muitos respaldos para falar deles, mas o que fala dá para a gente extrair algo. E a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Aqui a palavra do Senhor vem dizer que a arca, aquela mesma arca que andou com o povo no deserto, aquela mesma arca que Deus mandou Moisés construir, aquela mesma arca que tinha dentro dela o maná que Deus mandou do céu para alimentar o povo, que tinha a vara de Arão que brotou, e também tinha a tábua dos 10 mandamentos. Essa mesma arca que era tão valorizada, que era tão temida pelos inimigos de Deus, chega até a casa de Abinadab. Porque numa guerra que o povo de Deus estava tendo contra os filisteus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, é um trava-língua o nome dele, né? O povo de Deus estava guerreando contra os filisteus, e eles tiveram a ideia de levar a arca até o campo de batalha. E nisso eles perderam a guerra, porque a Bíblia diz que Deus não estava com eles. Não era talvez esse o papel da arca, ir no campo de batalha. Ao menos que Deus mandasse levar a presença dele lá. Mas a arca foi junto, mas a presença dele não estava. Então a Bíblia diz que além dos israelitas perderem a batalha, a guerra, muitos morreram. Ainda o povo inimigo foi e leva a arca de Deus embora, achando que ia ter algum benefício. Ou seja, alguns estudiosos dizem que é porque queria mostrar para os outros povos que eles derrotaram o povo de Deus e estava ali para zombar, levando ali como um motivo de chacota. Olha aí, ó, o povo de Deus, a mesma arca que abriu o Rio Jordão para o povo passar. Ou seja, algo especial, algo divino, algo poderoso. Nós estamos aqui agora. Só que toda a presença de Deus que existia naquela arca, todo o valor que Moisés colocou através dos mandamentos de Deus, mandando fazer aquela arca para que ele pudesse habitar ali no meio do povo. Os inimigos, infelizmente, eles não sabiam o que eles estavam carregando. Porque quando chega a arca lá na Filístia, lá eles colocam no templo de Dagon. Obrigado, Joana. Joana está afiada na palavra, pastor. Coloca lá, e a Bíblia diz que de madrugada eles foram até o templo. Quero abrir um parênteses aqui. Olha o povo deles, para adorar outros deuses, eles iam de madrugada buscar a presença do Deus deles, Dagon. Um Deus que eu creio que não dava vitória nenhuma para eles. Mas enfim. Mas eles se deparam com uma surpresa. Quando eles chegam no templo de madrugada, a palavra do Senhor diz que o Deus deles, Dagon, estava prostrado, caído, diante da presença da arca. Ou seja, diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Aí eles acharam comum aquilo, talvez deu um vento, balançou e caiu e tal. Vamos erguer de novo o nosso Deus, né? Mas no dia seguinte, a palavra do Senhor Deus que novamente estava prostrado diante da arca do Senhor, só com um diferencial, com as mãos quebradas ou cortadas e a cabeça cortada, fora do seu corpo. E eles ficam indignados e vamos tirar essa arca daqui, porque o Deus deles é maior que o nosso, é mais poderoso que o nosso. Vamos mandar adiante. Mandaram para outra cidade, talvez na Filístia. E Deus manda uma doença, acomete eles de hemorroidas. E também manda encher a cidade de ratos. Ou seja, todos ficaram feridos, todos ficaram machucados. Porque achando que aquela arca, aquilo ali ia trazer algum benefício para eles. Ou querendo, como eu já disse, só zombar da presença de Deus. Mas a presença de Deus ninguém zomba, ninguém brinca. Principalmente os inimigos de Deus. Deus não ia permitir que aquilo ficasse. Porque a arca de Deus não foi feita para isso. A arca do Senhor foi feita para que habitasse no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, com tudo isso, se passaram 40 anos com a arca fora da presença, fora do lugar certo que era para estar. Porque quando a arca, quando a presença de Deus não está no lugar certo na nossa vida, não acontece nada. Nada prospera, nada acontece. E assim foi. E eles começaram a consultar os adivinhos, os sacerdotes deles, tal. O que a gente faz agora com isso? Que essa arca está trazendo doença para nós, tal. Vamos mandar essa arca adiante. Vamos mandar lá para Israel. Mas como a gente vai fazer isso? Eles sem conhecimento do que Deus se agrada realmente, diz que eles fazem umas hemorroidas lá, conforme a doença deles, de ouro, e os ratos de ouro, e coloca, creio que do lado da arca, ou dentro da arca, e manda de volta, como uma oferenda a Deus, como um ato de arrependimento, mas um ato para que Deus se alegrasse com aquilo. Mas nós bem sabemos que Deus, Ele não se importa com o que a gente pode dar. Ele quer mesmo a nossa obediência. Ele não quer sacrifício, né? Que foi o engano do rei Saul. Saul preferiu sacrificar, mas não obedecer. Tanto é que o Espírito de Deus, a presença de Deus saiu dele e foi para Davi. Deus não quer nosso sacrifício, Ele quer nossa obediência. Aleluia. Se nós achamos que a gente vai chegar aqui e dizimar, ofertar 1.000 euros, 2.000 euros, 10.000 euros, que seja, a gente vai estar agradando a Deus de maneira nenhuma. Deus, Ele quer a nossa obediência. Aleluia. A nossa oferta, nosso dízimo é depositado aqui na casa do tesouro, aqui, para que haja mantimento nessa casa. Mas para a provisão daqui. Porque a provisão do céu é outra. É obediência, é reverência, é amor a Deus, amor ao próximo, como a nós mesmos. É o que manda a palavra do Senhor. Então aí a palavra do Senhor vem dizer que a arca foi para o lugar certo, que devia ir, que era junto com os israelitas. E vai à casa de Abinadab. Só que Abinadab, como israelita também, talvez ele não sabia o que fazer com aquilo, ou talvez ele ouviu dizer que a arca, a presença dela matava as pessoas, colocava doença nas pessoas. Eu creio que quando chega na casa dele, ou seja, do israelita, que era para ser bem cuidado, acho que ele coloca a arca num cantinho lá, sabe o quarto de arrumo? Vamos pegar a presença de Deus aqui, então vamos colocar ela no cantinho aqui e tal, vamos deixar ela aí. Se vê, chegou até mim. Só que a palavra diz que foi separado os filhos dele.
O filho dele foi separado para cuidar da arca. Só que a presença de Deus ali naquela casa ali, eu creio que não era bem-vinda. Eu acho que faltava reverência. Acho que foi banalizada a presença de Deus naquele lugar. Quando era para ser, talvez, colocado num lugar de destaque, num lugar de honra, foi abandonada. E a Bíblia diz que por 20 anos não aconteceu nada na vida de Abinadab, na vida da família dele, porque a Bíblia não relata. Então não tem como a gente ter um respaldo de algo. Como que a presença de Deus, você vê uma pessoa veio para a igreja, aceitou Jesus, tal, mas saiu dali, está do mesmo jeito, está da mesma forma. Ou seja, como eu disse no princípio, eu poderia ter ido na igreja, mas se a presença de Deus não viesse em mim, não habitasse dentro de mim, qual mudança seria? Eu estaria do mesmo jeito, fazendo as coisas desse mundo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Como as pessoas iam ver a mudança dentro de mim? E acontece isso com muita gente, diz que eu vou na igreja de domingo e tal, mas continua levando a mesma vida, ou seja, a presença de Deus está naquele cantinho ali, escondido, deixado, empoeirado, que eu acho que aconteceu com Abinadab. Ao contrário, foi quando a presença de Deus chega na casa de Obed-edom. Glória a Deus. A palavra do Senhor é clara. Talvez é um versículo pequeno que diz, mas que fala muito. Glória a Deus, aleluia. É, Jesus. Glória a Jesus. Está em 2 Samuel 6,11. Aleluia. Aleluia. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Como que a gente pode imaginar que a arca do Senhor, aquela mesma arca, feita de madeira de acácia, coberta de ouro, com os 2 querubins em cima da tampa do propiciatório, qual a presença de Deus se fazia presente ali, fica 20 anos na casa de uma pessoa, de uma família, e nada acontece. E apenas 3 meses na casa de outra pessoa, a palavra diz que por 3 meses Deus abençoou. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Será que quando chegou essa presença na casa de Obed-edom, será que ele deixou no cantinho? Será que ele deixou empoeirada? Será que ele deixou no quarto de arrumo? Eu posso pensar que não. Meu pensamento. Porque como chegou lá essa arca? A palavra do Senhor diz que ela estava indo para Israel. Só que a arca, Deus tinha mandado uma instrução como o povo iria carregar essa arca. Deus fala para Moisés, você vai construir a arca, só que quem vai carregar são somente os levitas. Vai fazer lá umas varas, passar entre as argolas e carregar ela no ombro. A presença de Deus. Mas Davi reúne lá muitos homens lá, creio que para fazer um louvor, uma adoração a Deus, um culto, chama os levitas, chama os sacerdotes, fala, vamos lá buscar a arca, lá na casa de Abinadab, porque eu quero que ela more junto de mim. Eu vou construir aqui outra tenda para ela, fazer um lugar bacana e tal. Só que nesse transporte, eu não sei com quem que ele teve essa ideia, acho que foi com os filisteus, eles fazem uma carroça nova para trazer a arca. Mas acho que ele não conhecia a fundo da história que Deus mandou para carregar no ombro, não é em carroça de boi.
E quando a arca estava indo para, ou seja, eu posso dizer, para sua casa, para sua terra, por meio do que ela foi feita para estar, diz que o boi tropeça e a arca vai cair. O filho de Abinadab vai colocar a mão nela e é fulminado, morre na hora. Ou seja, um gesto, uma atitude certa, correta, vai deixar cair a arca no chão. É a presença de Deus que está ali. Só que Deus não se agradou, porque Ele já tinha dado uma ordem. A minha arca só é carregada pelos levitas, colocada no ombro, não em carro de boi. Eu creio que foi uma afronta muito grande a Deus, esse desrespeito. E nesse momento, Davi, a palavra diz que ele se entristece na hora e diz: o que nós vamos fazer agora com essa arca? Quem é digno de pegar nela? Quem é digno de pôr a mão nela? Vamos deixar ela ali, ó. Deixa ela na beira do caminho. Aonde que a gente pode deixar? Ah, tem um Obed-Edom aí, um Zé Ninguém, um qualquer um aí. Vamos deixar ela na casa dele mesmo? Se morrer é só mais um. Porque é uma grande probabilidade dele morrer mesmo. Só que não. Quando chega lá a casa dele, eu creio que foi festa. Eu acho que houve festa na casa dele quando chegou a presença de Deus. Glória a Deus. Eu acho que ele preparou o melhor lugar da casa para colocar a presença de Deus. Jesus. Eu creio que eles, com o espanador, tiraram do quadelo, todo dia ia lá, dobrava o joelho, orava, buscava a presença de Deus, ou seja, adorava a presença de Deus que se fazia naquela casa. Glória a Deus. Porque o que acontece é a gente vir na igreja buscar ceiar, louvar, adorar, mas é como a gente tratar a presença de Deus. Porque dependendo como a gente trata a presença de Deus, a presença de Deus tem que irradiar de nós para as outras pessoas. Glória a Deus. Porque as pessoas têm que ver que nós somos verdadeiramente cristãos. Não é porque nós andamos com a Bíblia embaixo do braço, não é porque nós dizimamos ofertando na casa do Senhor, mas é pela nossa atitude que nós levamos a presença de Deus. Aleluia. É através da nossa atitude, é através da nossa conversa, é através do nosso testemunho. Essa é a diferença. Esse foi o diferencial da casa do Obed-Edom. Foi por isso que só 3 meses lá, tudo prosperou na casa dele. Se ele era uma pessoa pobre, humilde, desprovida de dinheiro, de finanças e tal, creio que Deus prosperou. Se ele tinha 1, 2, 3 cabeças de gado, eu creio que Deus deu um rebanho para ele. Se ele tinha um filho ou não tinha filho, Deus deu filhos para ele. Glória a Deus. Segundo os estudiosos, diz que ele teve 8 filhos. Só que aí, essa conversa chegou no ouvido de Davi, depois de Davi deixar lá a arca. Falou: ó, sabe a arca que você deixou lá na casa de Obed-Edom lá? A arca que você deixou lá no meio do caminho está prosperando lá. Ele está cheio de gado, está cheio de recursos. Teve até filhos. Aí ele resolve buscar. Aí sim, ele vai consultar como verdadeiramente fazia para levar a presença de Deus. Aí a palavra do Senhor que ele diz que ele reúne os sacerdotes, os levitas e tal, o povo, e vai buscar a arca. A Bíblia diz que cada 2, 3 metros que ele andava, ele sacrificava um boi. Ele sacrificava animais. Tamanha era a reverência. Ele já tinha mudado a mentalidade dele, de como fazia para levar a presença de Deus. Que não era de carroça, não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito, querendo agradar a Deus com uma carroça nova. Deus não se agrada disso. Deus quer obediência, quer reverência. Só que Obed-Edom, quando Davi manda buscar a arca lá, ele é o rei. Ele poderia falar: não, a arca é minha, você me deu, você deixou aqui, é minha.
Só que Obed-edom não ficou satisfeito. Ele falou, não, só que tem uma coisa, Davi. Para a arca sair daqui, eu e minha família vai ter que ir junto. A presença de Deus vai sair daqui da minha casa, mas eu quero a presença de Deus. Aleluia. Eu quero continuar na presença de Deus, porque a presença de Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. E a palavra do Senhor diz que Obed-edom foi junto. Ia sacrificando, ele ia junto. E quando chegou no local, no templo que Davi mandou fazer, ou seja, Salomão fez, diz que Obed-edom não se conteve. Quando foi fazer a seleção, quem vai ser o porteiro? Obed-edom, eis-me aqui, Senhor. Mas quem vai? Vamos lá, colocar os levitas lá, os músicos e tal, para poder adorar a Deus e tal. Tem algum voluntário aqui? Obed-edom, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, a Bíblia não relata, mas os estudiosos dizem que não foi só Obed-edom, os filhos deles passaram a servir lá. Mas fala Obed-edom, por quê? Porque Deus honrou o nome dele. Pode ser os filhos, pode ser, mas Deus honrou aquele homem. Tanta honra foi para ele primeiro, que ele falou, não, eu não vou sair da presença de Deus e nem vou desgrudar dessa arca. Aqui você vê que pouco se fala nele na Bíblia, mas tamanho era a reverência dele quando ele se encontrou com a presença de Deus, ou seja, quando a presença de Deus esteve na casa dele. Infelizmente a gente vê que é isso que falta para muitos cristãos hoje em dia. A presença de Deus, ou seja, Jesus. Muitos estão banalizando hoje a palavra do Senhor, a palavra pregada, a palavra ministrada, não só na igreja, não estou querendo dizer, mas para o mundo lá fora. Muitos dão testemunho do que acontece, do que aconteceu, mas pouco querem a presença real. Porque a presença de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas desse mundo. E por isso que o mundo não quer essa presença, não quer a arca dentro da casa deles. Ou quer e deixa, como eu disse, no cantinho. Porque não querem desfazer das coisas desse mundo. Para eles são mais agradável da maneira que eles andam, da maneira que se comportam, do que ter que se submeter à presença de Deus e fazer andar conforme Deus quer, com obediência, com retidão. Nós somos mais que vencedores que estamos aqui hoje. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu tenho visto, já vi alguns pastores que são os levitas, incumbidos de levar a arca no ombro, mas infelizmente quer levar a arca em carroça. Aí acaba acontecendo nada, acaba acontecendo como aqui. Um dia essa igreja era cheia, muitos membros, mas alguém decidiu levar a presença de Deus de qualquer maneira. Felizes somos nós que permanecemos aqui. Como eu já disse, eu sou grato pela vida do pastor Emerson, da pastora, da família dele, que Deus trouxe eles aqui de novo. Ou seja, trazendo a presença de Deus. Por que eu digo trazendo a presença de Deus? Porque se fechar essas portas aqui, irmãos, isso aqui pode ser uma loja, pode ser um pet shop, pode ser qualquer coisa. Porque hoje a presença de Deus está dentro de cada um de nós. Aleluia. E Deus sabia o que tinha no meu coração, sabia que tinha no coração da minha família sobre esse lugar. Deus não habita em templos construídos por mão de homens, assim diz a palavra do Senhor. Ele habita dentro de mim e de você. Mas aqui é pregada a palavra de Deus, aqui é ensinada, aqui é ministrada a palavra de Deus. Então nós devemos ter reverência por esse lugar enquanto
é uma igreja. Como eu disse, depois que fechou a porta, nós podemos mudar para outro lugar, a igreja pode mudar junto conosco. Mas a presença de Deus vai ficar aqui dentro. Para onde nós formos, a presença vai junto. Amém. Então, a cada dia que nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos, toda manhã, como o Iago disse, uma bênção de Deus, nós temos que ter a convicção e a certeza que agora, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, aonde nós formos, a presença de Deus tem que ir. Amém. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.